Neemias capítulo 6. Os que encontraram, digam amém. Bem, eu vou ler aqui na NVI. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você está dizendo, não é? Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Versículo 9. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia, eu respondi, versículo 11: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, aproximadamente, não é? No mês de agosto, setembro, em 52 dias. E quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido. Por quê? Porque perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. E também naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava as suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença, e iam contar-lhe o que eu dizia.
E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Amém? Curve a sua cabeça mais uma vez e ore nesse momento por você mesmo. Peça a Deus que abra a sua mente e também o seu coração, para que você compreenda a palavra de Deus, a palavra do Senhor, que vem a nós nessa noite, através desse texto de Neemias capítulo 6. Fale com Deus. Senhor Deus, oramos por nossas próprias almas, porque sabemos quão limitados nós somos, quão frágeis nós somos, e como nós precisamos da Tua ajuda. De fato, a figura que vemos nas Escrituras, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, é muito apropriada a nós, Teu povo. Nós somos, diz a Tua palavra, como ovelhas do Teu pasto e do Teu pastoreio. E como as ovelhas precisam ser conduzidas, ser guiadas, ser cuidadas, e muitas vezes experimentar livramentos de toda sorte. Esse é o nosso caso. Portanto, nós estamos te prestando culto público nesta noite, e agora continuamos a te adorar, desta vez meditando na tua palavra, como é o costume. Que o teu Espírito Santo, que é o autor das Escrituras, possa falar conosco, possa abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, como muitas vezes o Senhor fez, desde os tempos antigos, quando as Escrituras eram abertas, e quando o Senhor agia providencialmente, alcançando mentes e corações. Opera mais uma vez nesta noite, e glorifica o teu santo nome. É a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, nosso texto está diante de nós e o nosso tema é que nós devemos estar atentos aos movimentos que são realizados pelo nosso inimigo, pelo nosso adversário. Vocês devem ter lido nos canais de notícia que ontem a Rússia desferiu talvez o maior ataque contra o território ucraniano, atingindo mais uma vez a cidade de Kiev, que é a capital ucraniana. Muitas vidas foram perdidas no dia de ontem. E pelo que eu li, dezenas de pessoas, quase uma centena, até a última notícia que eu consegui ler, ou que eu consegui acessar, estavam gravemente feridas. Quando você está fazendo uma avaliação das guerras, ou de uma guerra, uma das estratégias mais importantes consiste em você prever ou antecipar o ataque e os movimentos do inimigo. Você precisa reconhecer, pelo menos em uma certa medida, como é que o seu inimigo pensa e talvez o que é que ele quer fazer para te atingir e, quem sabe, te destruir. E é isso que nós vamos fazer nessa noite, tentando pensar em pelo menos 4 movimentos que o inimigo faz, segundo a palavra de Deus, desde os tempos antigos, e ele continua agindo de maneira muito semelhante nesses nossos dias. Os irmãos sabem que Neemias exerceu uma liderança muito, muito bonita. E ele havia, juntamente com aqueles que Deus havia mobilizado, realizado muitas coisas. Porém, o trabalho que Deus queria realizar ali em Jerusalém, no pós-exílio, ainda não havia sido concluído. E como a gente está percebendo aqui, lendo Esdras e agora Neemias, o inimigo estava sempre à espreita. Ele estava ali sempre tentando, de alguma forma, atingir o povo de Deus. E o nosso texto, ele nos ensina que a oposição do inimigo, a oposição que Israel sofreu, que a igreja tem sofrido ao longo dos séculos, é uma oposição inevitável. Ninguém aqui de nós pode evitar a oposição do diabo.
Ninguém aqui pode dizer assim, eu hoje estou isento, o inimigo não vai me atingir, ele não vai mais se levantar contra a minha vida, não vai mais se levantar contra a minha família, não vai mais se levantar contra a igreja, porque isso não vai acontecer. A oposição levantada por Satanás é uma oposição claramente inevitável. Vocês se lembram que essa oposição começou lá no Éden? Quando Satanás entrou ali na vida daquele casal. Mas os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó também sofreram forte oposição. E não fosse a intervenção divina, eles teriam sucumbido. Por mais que Abraão fosse amigo de Deus, se Deus não tivesse feito uma intervenção, ele certamente teria sucumbido. Davi, muitas vezes, foi severamente ameaçado antes de subir ao trono e durante todo o seu reinado. Nós lemos isso recentemente aqui na igreja. E se você faz um estudo minucioso, você percebe que Davi era sempre alvo dos inimigos que se levantavam contra a sua vida. Portanto, como eu já disse aqui, a história do povo de Deus no Velho Testamento, a história da igreja no Novo Testamento e ao longo dos séculos, é a história de um povo que sofre com perseguições de toda ordem. E o livro de Neemias, inclusive no capítulo 6, ele nos mostra essa ação demoníaca, essa ação maligna contra o povo de Deus. No nosso texto aqui, e no contexto de todo o livro, essa oposição é representada pela tríade maligna e perversa de 3 homens, Sambalate, Tobias e Gesem. Sambalate era governador de Samaria, portanto ele fazia oposição ao povo de Deus no norte. Tobias era uma figura muito importante do povo amonita, que tinha conexões com os judeus e exercia oposição do leste. E Gesem, que era líder das tribos árabes, fazia oposição tanto no sul quanto no sudeste contra o povo de Deus, e tentavam os 3 impedir a todo custo que a obra de Deus fosse levada adiante e que a reconstrução de Jerusalém fosse finalmente concluída. Então, os inimigos estavam cercando os judeus, o povo eleito, o povo bendito, de todos os lados. Não havia uma direção em que os judeus olhassem naquele período pós-exílio, em que eles não estivessem, de fato, cercados pelos inimigos. E eles queriam fazer oposição ao povo de Deus por vários interesses. Eles tinham interesses políticos, para se levantarem contra os judeus. Eles tinham interesses econômicos, para se levantarem contra o povo hebreu, mas sobretudo e acima de tudo, eles se levantavam por razões de natureza espiritual. Então, alguém pode se levantar contra você que é crente em Jesus, aparentemente por causa de alguma questão econômica, ou por causa de alguma posição social que você vem ocupar, mas sobretudo não se esqueça, essa oposição, que é na sua essência maligna, ela é essencialmente de natureza espiritual. Ela é essencialmente de natureza espiritual. E o capítulo 6, ele vai nos apresentar, e é nisso que nós vamos meditar, pelo menos 4 movimentos desferidos pelo inimigo para evitar a conclusão da reparação dos muros. Lembre-se que o texto nos disse aqui que os muros estavam já restaurados, mas faltava uma coisa: assentar as portas. Imagine uma casa toda prontinha, mas sem portas. O acesso de qualquer pessoa está facilitado com isso. Essa era a situação. Mas em que consistiam esses movimentos, esses ataques do inimigo contra o povo de Deus? Eu identifiquei aqui, são os 4 movimentos que nós vamos pensar neles, pelo menos 4. Primeiro, distrações.
Os inimigos se levantaram tentando produzir distrações do trabalho deles. Segundo, ataques verbais. Terceiro, ataques também de natureza cognitiva, psicológicos, contra o povo de Deus. E finalmente também ataques de natureza social. Porque o povo de Deus, apesar de ser um povo separado, não conseguia estar apartado do mundo. Por mais que nós sejamos, e esse é o nosso chamado fundamental, um povo distinto, nós ainda vivemos no mundo. E nós ainda temos um papel a desempenhar nessa terra, enquanto o coração estiver batendo aqui dentro. O seu papel, a sua missão nesse mundo somente cessará no dia em que Deus disser: pare, coração. Porque aí Ele vai te chamar à presença dEle. E se você estiver andando com Ele, você vai ouvir aquelas palavras doces: entra no gozo do teu Senhor. Servo bom ou serva boa e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então vamos pensar no primeiro movimento do inimigo, que está aí nos versículos 1 a 4. Satanás trabalha para promover distrações. Veja aí na sua própria Bíblia, confira. Diz o texto que quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, eles elaboraram uma ofensiva contra o povo de Deus. E qual foi a ofensiva? Vejam aí no texto de vocês. Venha, eles disseram a Neemias, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Essa região aqui, construída, urbanizada na planície de Ono, com seus povoados, havia sido edificada, havia sido estruturada pelos descendentes de Benjamim. Isso está registrado lá em 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 12. Mas depois passou a integrar o reino do norte. Vocês se lembram quando o reino do sul foi dividido, o reino do norte. O reino do norte passou a se chamar reino de Israel e o reino do sul, o reino de Judá. E ela estava muito próximo da cidade de Samaria, a capital do então reino do norte. Então nós percebemos dessa forma, olhando aqui para os primeiros versos do nosso texto, que os inimigos do povo de Deus queriam a todo custo afastar Neemias, que era o líder da reconstrução, do seu trabalho, da obra em construção e em andamento, que estava muito próxima de ser concluída. E aquilo era um grande contrassenso. Por que parar a obra? Por que parar aquele trabalho para uma reunião num lugar tão distante? Mas eu gostaria de dizer a vocês nessa noite que pessoas distraídas, muitas vezes sem discernimento, podem não perceber que um movimento muito recorrente que Satanás, o adversário de nossas almas, desfere contra nós, é o de nos afastar da missão que Deus nos outorgou. Que a obra de Satanás consiste claramente em nos afastar do caminho, em nos afastar da comunhão dos santos, dos relacionamentos que edificam, dos relacionamentos que nos ajudarão certamente a sermos pessoas mais frutíferas nessa vida. Eu repito, Satanás faz essa investida e ele elabora uma série de atividades, ou seja, uma agenda muito atraente, muito interessante, para nos afastar do plano e do propósito de Deus. Então, por mais atraente que aquele encontro fosse, por mais que Sambalate, Tobias e Gesem insistissem, enviando mensagens e mais mensagens, Neemias corretamente percebeu, Neemias corretamente discerniu que eles estavam, versículo 2, tramando fazer-lhe mal. Eles estavam tramando fazer-lhe mal. E sem agredir-lhes diretamente, percebam que o Neemias ele foi muito sábio.
porque ele sabia que a situação ela era realmente muito delicada, porque ele sabia que eles estavam cercados de inimigo. Ele disse, versículo 3, estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Queridos irmãos, pessoas que têm discernimento espiritual, compreendem a grandeza, a importância, a nobreza da obra que Deus lhes deu, e não vão se distrair com questões secundárias e triviais desta vida. Não vão se ocupar com as questões triviais dessa vida. E por valorizar tanto aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus quer realizar por seu intermédio, por nosso intermédio, estas pessoas vão perceber, vão ter olhos espirituais abertos para ver as astutas ciladas do diabo contra eles e contra suas famílias e contra a igreja. Se tem uma coisa que a gente sempre ora nas reuniões semanais do conselho é: Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos ver. Nós oramos por vocês também, mas o conselho da igreja, a liderança da igreja precisa ter olhos arregalados, espiritualmente falando, para ver o que está acontecendo no mundo espiritual, porque senão nós seremos enredados pelas engenharias humanas, que muitas vezes são muito persuasivas e sedutoras. Que Deus te guarde de toda essa engenharia maligna que tenta seduzir o seu coração e a sua mente, para te afastar de alguma maneira daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus nos conceda essa graça. Então, esse, o primeiro movimento de Satanás, promovendo distrações. O segundo movimento que ele faz é um movimento de ataque verbal. É um movimento onde ele produz calúnias e faz circular na sociedade falsas informações. Vocês veem que como o primeiro movimento de Satanás não logrou êxito, os inimigos não desistiram. Satanás não desistiu. Eles emendaram imediatamente em outra estratégia. Porque Satanás quer destruir o povo de Deus. Satanás quer impedir que a sua obra avance. E assim ele tem feito ao longo dos séculos. E ninguém de nós aqui deve pensar que porque teve uma vitória histórica na vida espiritual, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 1 ano atrás, no mês passado, na semana passada, ontem, que a sua vitória de hoje ou de amanhã está garantida. Porque você teve uma vitória, porque Deus te deu graça. Nós não podemos descansar sossegados, acreditando de maneira inocente que não existe batalha espiritual, que o nosso inimigo está deitado numa rede. Não! Ele está, como dizia Charles Spurgeon, um príncipe dos pregadores, no seu escritório, trabalhando, elaborando o seu novo projeto para destruir a sua alma, para te fazer tropeçar, para demolir todo aquele plano bonito que Deus tem elaborado para a sua vida. Satanás, ele tem essa estratégia fixada na sua mente perversa. Portanto, não subestimemos a realidade da batalha espiritual. E o Velho Testamento, nos últimos livros que temos lido, essa ênfase é recorrente. E se é recorrente, é para o bem da nossa alma. Nós precisamos estar atentos. O segundo movimento, portanto, meus irmãos, consistia em empreender uma rede de calúnias contra os servos de Deus. Vocês sabem que isso sempre existiu. Mas hoje isso está potencializado com as redes sociais, que transmitem informações a toda hora numa rapidez incrível. Hoje nós temos aquilo que é chamado de cancelamento, as pessoas são canceladas. Hoje nós temos as falsas informações que estão circulando. Há pessoas, meus queridos irmãos, que têm prazer nas falsas notícias. Há pessoas que não pensam antes de publicar alguma coisa na sua rede social, não fazem a checagem.
que tem gozo com notícias bombásticas, mesmo que elas sejam falsas, mesmo que elas sejam mentirosas. Então, observem comigo aqui, que aqueles inimigos do povo de Deus e da obra de Deus, eles criaram alguns factoides, não é? Primeiro factoide que eles criaram, versículo 6. Os judeus estão tramando uma revolta e que, por isso, eles estão reconstruindo o muro. Ora, uma revolta, meus queridos irmãos, contra o rei Artaxerxes, se fosse confirmada realmente, ela seria o fim da reconstrução de Jerusalém. Ela seria o fim do remanescente que estava ali empobrecido, como povo, e tentando se levantar novamente. Então, esse é o primeiro factoide. Segundo factoide que eles criaram, Neemias estaria na iminência de se tornar o rei dos judeus. Ora, isso seria traição contra o rei. Terceiro factoide, Neemias havia nomeado profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação: há um rei em Judá. Esse é o terceiro factoide. E essa informação, os inimigos de Neemias e do povo de Deus disseram: vai ser levado ao rei. Quem é que vai levar? Nós vamos levar. Nós vamos levar esse factoide até a presença do rei. Então, esses factoides, portanto, irmãos, eles eram situações que estavam em andamento. E eles queriam provar a todo custo que uma revolta estava em operação com a proclamação de um novo rei, até com arautos proféticos, proclamando supostamente Neemias como rei, como uma nova realeza. Mas tudo isso era, na verdade, uma maneira de pressionar o Neemias, que estava conduzindo a reconstrução dos muros. O que é que os inimigos, Sambalate, Tobias e Gesem, na verdade queriam? Versículo 7, ele conclui assim, os factoides, as mentiras, as calúnias. Por isso, vamos conversar. Todas as mentiras tinham como objetivo enredá-los para uma mesa de negociação. Era isso que eles queriam. Queridos irmãos, eu repito novamente, nosso inimigo, infelizmente eu tenho que dizer isso a vocês, ele está sempre à espreita. E qual é a sua estratégia recorrente? O nosso inimigo quer que nós nos associemos a ele. Ele quer fazer parte da roda de discussões, ele quer fazer parte da tomada de decisão, ele quer influenciar a sua mente, o seu coração, a ponto que você tome uma decisão de caráter irreversível na sua vida. Eu sempre que atendi jovens e adolescentes no consultório e na igreja, eu disse: olha, você é responsável pelas amizades que você tem. Se você escolheu fulano, beltrano e ciclano para ser seu amigo, sua amiga, a responsabilidade é sua. Ah, ele me influenciou, ela me influenciou, você é responsável. Amigos são pessoas muito importantes na vida da gente. E nós não podemos trazer qualquer pessoa para o nosso círculo íntimo, porque isso nos abalaria muito. Isso exerceria uma influência muito grande. Era isso que Sambalate, Tobias e Gesem queriam. Eles queriam estar íntimos, muito próximos, para exercerem influência. Eles queriam, na verdade, irmãos, se infiltrar na obra de Deus. Que Deus nos guarde de compactuarmos com o inimigo. Que Deus nos guarde de nos associarmos com essas pessoas. Que Deus nos guarde de fazer amigos, pessoas perversas, que serão usadas pelo inimigo na nossa vida pessoal, emocional, social, e que vão contribuir para a nossa derrocada espiritual. Que Deus nos guarde disso. Isso vale para adolescentes, vale para jovens, e vale para adultos e até para idosos. Vale para todos nós. Amém? Felizmente, o Neemias ele foi muito assertivo, mais uma vez. E ele foi objetivo,
e sem rodeios, para responder a essa rede de calúnias, e é isso que nós precisamos ser. Veja o que ele disse, versículo 8. Nada disso que você diz, Gesem, está acontecendo. É tudo invenção sua. Você que está criando esses factoides, essas mentiras. Vejam que o Neemias, pela graça de Deus, ele percebeu a astúcia dos inimigos. Ele percebeu a intenção dos inimigos. Ele percebeu, diz o versículo 9, que os inimigos queriam 3 coisas com ele e com eles. Eles queriam intimidá-los, veja aí no seu texto. Eles queriam enfraquecê-los e, por fim, eles queriam impedi-los de avançar na conclusão da obra. Satanás quer agir da mesma forma contra a sua vida espiritual, contra a sua família, contra o seu lar e contra o povo de Deus, a sua igreja. Ele quer nos intimidar, ele quer nos enfraquecer e ele quer nos impedir, nos bloquear, nos travar. E por isso ele usa meios variados para realizar isso. Por isso, nós precisamos entender mais do que nunca que todos os dias de nossas vidas, sob a face da terra, estamos e estaremos debaixo de uma grande, séria e importantíssima batalha espiritual, da qual nós não podemos nos isentar, nem podemos defender neutralidade. Nós precisamos nos posicionar. Precisamos sim nos posicionar. E veja que o Neemias se posicionou. Veja aí o versículo 9. Eu, porém, orei, dizendo: fortalece as minhas mãos, Senhor. Vocês conseguem imaginar o Neemias abatido de todos os lados? Abatido, eu digo assim, atacado de todos os lados, emocionalmente talvez abatido, as mãos talvez tremendo. Ele orou: Senhor, fortalece as minhas mãos para que eu não pare, para que eu não paralise, para que eu não fique no caminho, para que eu não faça as coisas apenas pela metade. Me dê a graça, fortalece as minhas mãos. Eu já fiz orações assim muitas vezes. E muitas vezes tenho repetido essa oração. Irmãos, diante dos ataques do inimigo, das suas mentiras, da sua rede de intrigas, nós devemos orar, devemos pedir ajuda a Deus para que Deus revele aquilo que é verdade, aquilo que é mentira. E nós precisamos tocar a nossa vida, perdoe minha expressão, sustentados em oração. Nós precisamos conduzir as nossas vidas sustentados em oração. Ó Deus, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos para concluir esse estudo acadêmico, fortalece as minhas mãos para concluir esse trabalho profissional, fortalece as minhas mãos para dar uma contribuição na tua grande obra. Fortalece as minhas mãos para ser pai, para ser mãe, para ser filho, para ser avô. Fortalece as minhas mãos. Amém? Terceiro movimento do inimigo é um movimento, claro, está nos versículos 10 a 14, de nos induzir ao erro. Vocês notaram que 2 movimentos foram feitos pelo maligno e ele fracassou. Ele tentou promover distrações, ele tentou criar uma rede de intrigas e de mentiras, de calúnias contra Neemias e contra o povo de Deus, mas ele não obteve vitória. Então ele faz uma terceira investida contra os servos de Deus. E agora ele quer induzi-lo ao erro. Quem é melhor para induzir uma pessoa ao erro do que um profeta, hein, gente? Nós somos carismáticos. Nós cremos na contemporaneidade dos dons. Eu creio que Deus fala profeticamente através de servos dele que têm compromisso com as Escrituras e que têm uma vida realmente piedosa, uma vida de coração puro na presença de Deus. Eu tive o privilégio de conhecer algumas pessoas que fazem parte dessa estirpe, mas a realidade é que nós convivemos com uma hoste muito grande de falsos profetas. E nesse caso,
quem se levanta para induzir Neemias ao erro é um falso profeta chamado Semaías. E de maneira sinistra, maligna, perversa, ele sugeriu, veja aí no versículo 11, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, Neemias. E olha, eles vão vir essa noite para matar você, para tirar a sua vida. Você vê que o falso profeta, além de impor terror, porque ele estava causando um terror aqui contra Neemias, vão matá-lo, virão essa noite, ele propôs aquele homem de Deus tão diligente, amado servo do Senhor, chamado Neemias, que transgredisse a lei, entrando no templo como se sacerdote ele fosse. Ele propôs que ele fizesse isso. Então, a estratégia de Satanás, meus amigos e irmãos, continua sendo a mesma nesses nossos dias. Ele continua investindo contra a sua vida, contra a minha vida, contra as nossas vidas, especialmente nos momentos de grande, de forte pressão, para propor uma alternativa pecaminosa, um alívio, um way out mais fácil de você lidar com aquela situação. Faça isso que você vai experimentar alívio, seus problemas vão ser resolvidos. Essa tem sido a estratégia de Satanás ao longo dos séculos. Mas ela é maligna, mas ela é perversa, ela não procede de Deus, ela não procede do Senhor Deus. Felizmente, aquele amado servo do Senhor, chamado Neemias, pela graça de Deus, conseguiu resistir a esse terceiro movimento. Veja aí no versículo 11, olha o que ele disse. Imagine você, pela graça de Deus, reagindo da mesma forma. Acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Ponto final. Eu não vou. Eu estou pressionado sim de todos os lados. Não está sendo fácil trabalhar, realizar o que Deus me mandou fazer, mas eu não vou ceder. Eu vou permanecer firme no centro da vontade de Deus, naquilo que Ele nos deu por meio da sua palavra. Você vê que diante da sua responsabilidade dada por Deus, o Neemias foi categórico. Ele não iria fugir, ele não iria buscar salvar a sua vida. Quem haveria de protegê-lo era o Senhor Deus. Era Deus quem haveria de sustentá-lo e de protegê-lo. E Neemias também percebeu que aquele profeta era falso. Ele percebeu que aquele homem era, na verdade, um mercantilista. As palavras que ele estava dizendo a ele eram fruto de um contrato que ele havia feito com os inimigos do povo de Deus, com Tobias e Sambalate, versículo 12. Para enganá-lo, para intimidá-lo e para levá-lo a pecar. Assim, eles poderiam fazer o que o versículo 13 nos diz, veja aí. Eles poderiam fazer com que aquele grande líder fosse, naquela sociedade, desacreditado. Que as pessoas não dessem mais credibilidade para ele. Irmãos, Satanás, quando ele investe contra a sua vida, o objetivo final dele é tornar você uma pessoa desacreditada. E não tem nada pior para a igreja, para o povo de Deus hoje, do que um crente que é desacreditado. Que as pessoas não acreditam, que as pessoas não confiam. Mas esse é o propósito de Satanás. Isso não acontece de repente. Isso acontece quando Satanás logra êxito. E quando nós cedemos às suas investidas. Deus continua trabalhando para proteger o seu povo. E por outro lado, Satanás continua trabalhando para tornar as lideranças, especialmente do povo de Deus, e os cristãos, de uma maneira geral, desacreditados. Isso faz parte do trabalho dele desde os tempos antigos. Irmãos, a nossa carga de aprendizagem com Neemias, ela é gigante.
Porque depois de resistir à indução ao erro, ele orou a Deus pedindo a sua intervenção contra os seus inimigos. Só Deus pode nos ajudar realmente frente às intimidações que os inimigos oferecem contra nós e contra o povo de Deus. Só Deus. Não pense que você vai conseguir enfrentar o diabo com seu braço mortal. Com a sua experiência de vida, você precisa ser sustentado em oração. Você precisa estar diante de Deus. Você precisa da graça de Deus para te proteger. Você sozinho não consegue lidar com as hostes espirituais da maldade que se levantam contra todo aquele que quer caminhar com Deus. E eu repito, faz parte da sua estratégia tentar nos induzir ao erro. Que Deus nos conceda essa graça. Amém? Por último, irmãos, o quarto movimento do inimigo, então nós vamos concluir essa mensagem. É um movimento de usar a influência que os servos de Satanás têm na nossa sociedade e no mundo contra o povo de Deus. Isso está muito claro dos versículos 15 até o 19. Você vê que Neemias diz que foi com a ajuda de Deus que os muros foram concluídos. Ele não bate no peito e diz assim, fui eu quem consegui. Ele deixa claro, eu consegui o que eu consegui porque Deus me ajudou. Eu espero que todos vocês aqui, em todos os sucessos que vocês tiveram ou vierem a ter, que vocês digam em alto e bom som e publicamente, tudo o que eu consegui foi porque Deus me ajudou. Porque essa é a verdade última. Não há verdade maior do que essa. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que teremos e tudo que alcançaremos, vem somente por graça divina, sem dúvida alguma. Mas o fato de Deus intervir em favor do seu povo, produziu duas coisas nas nações vizinhas e nos seus inimigos. Diz o texto bíblico que eles ficaram como? Atemorizados e com o orgulho ferido. Na Almeida Revista e Atualizada, a gente lê, eles decaíram muito em seu próprio conceito. Irmãos, é isso que acontece quando a igreja do Senhor Jesus Cristo realmente avança. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo ama Jesus e anda de vestes brancas nesse mundo, sem estar comprometida com o sistema, o temor de Deus cai sobre as pessoas. As pessoas passam a temer a Deus realmente, porque entendem que há homens e mulheres de Deus nessa terra. Mas não é só isso que acontece. O orgulho dos ímpios é ferido. Porque se tem uma coisa que o ser humano sem Deus precisa, é reformar a sua visão sobre si mesmo. A nossa visão que nós aprendemos no desenvolvimento da nossa vida, ela é profundamente distorcida, porque ela é egocêntrica. Uma pessoa que tem um encontro pessoal com Jesus, pelo poder do Espírito Santo, ele ganha uma nova visão de si mesmo, que é uma visão mais real, mais realista, mais verdadeira. Nós precisamos ter uma visão correta de nós mesmos. Mas não foi só isso que aconteceu, não é? Porque diz o texto bíblico no versículo 17 que Tobias era um homem muito influente. E ele começou a trocar correspondência com os nobres de Judá, com as pessoas poderosas ali que viviam ali nas redondezas de Jerusalém, em reconstrução. E diz o texto no versículo 18, que Tobias havia se aparentado a muitas pessoas do povo de Deus. E ele estava conseguindo, inclusive, diz o versículo 19, arrancar deles, pasmem vocês, elogios. Irmãos, vocês estão percebendo o absurdo que estava acontecendo? Nós estamos falando de pessoas que eram inimigas do povo de Deus, inimigas da obra de Deus, e dentro do povo de Deus haviam pessoas batendo palmas para eles. Quantas vezes na rede social eu vejo isso? Eu vejo pessoas ímpias e perversas sendo e recebendo curtidas de gente que é crente. Que loucura! Que absurdo! São pessoas que militam politicamente contra o povo de Deus, militam politicamente contra tudo aquilo que nós mais valorizamos, e você vai lá e curte. Isso estava acontecendo nos dias de Neemias. Os inimigos do povo de Deus estavam sendo louvados
pelo próprio povo de Deus, entre aspas. Isso era um absurdo. Então, esse foi o quarto movimento do inimigo. Agora, como é que Neemias reagiu a tudo isso? Eu estou quase concluindo aqui para entrar nas aplicações, não é? Ele reagiu, sabe de que forma? Sem bajulações. Ele reagiu sem fisiologismos. Ele simplesmente ignorou o inimigo. Se você ler o texto, ele ignora aqueles homens. É isso que nós, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos fazer em face a muitos ataques e a muitas ofensivas que sofremos nesses nossos dias. E além de ignorar aqueles homens, ele levou adiante a obra de Deus. Você sabe o que é ficar ouvindo as coisas que as pessoas, absurdo que as pessoas falam, entrar aqui, sair aqui e continuar fazendo o que é certo, e continuar fazendo aquilo que glorifica a Deus, e continuar fazendo aquilo que edifica a igreja. Foi isso que o Neemias fez, para a glória de Deus. Como é que ele fez isso? Aí eu tive que recorrer ao contexto, né? Ao capítulo 7, e assim eu vou concluir. Ele delegou autoridade e honra a pessoas, capítulo 7, versículo 2, como Hanani e Hananias. Quem era Hananias, diz o texto, era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Ele levou adiante a obra de Deus e ele delegou esta grande obra a pessoas que eram íntegras, a pessoas que realmente amavam. Essa foi a resposta concreta, brutal de Neemias, e essa deve ser a nossa resposta hoje também. Não cedendo à investida do inimigo, ainda que ele tenha a sua influência, e ainda que ele use essa influência no nosso meio social contra nós devemos ignorá-lo e prosseguir no nosso caminho, fazendo aquilo que é correto, aquilo que Deus nos delegou, aquilo que Deus nos mandou fazer. Eu digo a vocês, eu aprendi uma coisa, uma professora de psicologia social, nunca esqueci. Ela dizia assim: olha, quando você tiver dúvida sobre alguma coisa, feche os ouvidos e presta atenção no que as pessoas estão fazendo. Faz mute e presta atenção. E eu faço isso o tempo todo. De vez em quando eu dou mute e eu presto atenção na vida da pessoa, ou no que a pessoa está dizendo que está fazendo, que não está fazendo. E para mim isso é muito relevante. Para Deus isso é muito relevante. Existem coisas que nós somos chamados a fazer. Existem outras coisas que nós somos chamados a não fazer. Amém? Eu quero concluir aplicando a nós vamos orar encerrando. A primeira aplicação é: onde é que Deus está realizando a sua obra? Onde é que Ele colocou você para realizar essa obra? Saiba que Satanás quer distrair você. Ele quer tirar o seu foco. Então, qual é a melhor resposta que você pode dar? Permaneça firme. Permaneça firme onde Deus te colocou. Não se afaste do lugar em que Ele te plantou, para que você seja como uma videira frutífera, como uma oliveira cheia de frutos. Amém? Segundo lugar, Satanás quer intimidar-nos. Satanás quer enfraquecer-nos, diz o texto, e Satanás quer impedir-nos de realizar aquilo que Deus nos mandou, e é por isso que muitas vezes ele vai levantar calúnias contra você. Ele vai criar factoides contra a sua vida. Mas lembre-se, a sua arma contra a mentira é a verdade. Continue falando a verdade. Continue defendendo a verdade e não se esqueça, a sua vida e a minha precisam ser sustentadas em oração. É assim que a nossa vida vai ser sustentada até o último dia. O dia que você estiver dando o último suspiro, ore a Deus, fale com Deus, diga para Ele: meu Deus, o Senhor que me sustentou quando eu era jovem, eu estou aqui moribundo, continue a me sustentar. Amém? Em terceiro lugar, cuidado, porque Satanás, especialmente nos momentos de pressão, ele quer induzir você ao erro. Ele quer que você encontre um caminho fácil
diferente da proposta do Evangelho. Não ceda aos seus subterfúgios e às suas artimanhas. Não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que Deus tem para você, nem para a sua família. E por último, lembre-se que Satanás é o príncipe desse mundo e ele tem ascendência e influência sobre os seus servos. Ele pode usar pessoas em todos os estratos sociais para se levantar contra um cristão, contra um servo de Deus ou uma serva de Deus que está se dispondo a fazer a obra dele. Mas fique tranquilo, o Senhor nosso Deus é maior. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Vamos ficar em pé nesse momento. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. A palavra de Deus veio a nós nessa noite, para que sejamos diante de Deus indesculpáveis. Nosso inimigo faz os seus movimentos contra o povo de Deus desde os tempos antigos. Que distrações ele tem colocado diante de você para te afastar do propósito dele. Ou talvez você se sinta abatido emocionalmente com mentiras que são ditas a seu respeito, com informações incorretas que circulam. Nessa noite, é da vontade de Deus que você se firme no Evangelho, na palavra de Deus e nas promessas que Ele nos deu, na segurança que esta palavra nos oferece. Talvez você estava sendo enredado para tomar uma decisão equivocada, mas Deus é poderoso para te livrar dessa tomada de decisão equivocada e te conduzir por um caminho seguro, no qual você vai sorrir e vai chorar para dizer: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me livrou. Eu estava quase caindo, mas o Senhor me socorreu. Ainda que o maligno mobilize a sua rede contra a sua vida, lembre-se, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Pai Santo, dá-nos discernimento quanto aos movimentos que o maligno nos faz, e que a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e que nos foi dada nesta noite, nos sirva de encorajamento, para que prossigamos até aquele glorioso dia, quando a nossa face vai brilhar, quando os nossos olhos vão brilhar e nós Te contemplarmos, e nos alegraremos na Tua santa presença. Leva-nos em paz para as nossas casas, que a Tua palavra permaneça no nosso coração e na nossa mente. Guarda-nos de todo mal, livra-nos de tropeçar, em nome de Jesus. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai,